o seguinte, aquelas questões lá de mercado de capitais, aquelas 15 questões, nós vamos, então, discuti-las com as respostas propostas. Aí vocês podem ficar à vontade para discutir, para questionar. Vocês estão enxergando aí a minha tela? Sim. Sim, Ótimo. estamos. Não, beleza. Então tá. Olha, a primeira questão, fale sobre as vantagens e desvantagens das empresas abrirem capital. Bom, de uma maneira geral, o processo de abertura de capital, ele traz, dentre inúmeras vantagens que nós temos, eu elenquei algumas aí. Primeiro, que capitaliza a empresa, né, porque ele vai, a emissão de novas ações é como se fosse uma captação, né, então, o lançamento seria assim, um aumento no patrimônio líquido, né, via capital próprio, e um aumento no caixa da empresa, né, então ela vai, de certa forma, ficar capitalizada, ok? A facilidade para aquisição e fusão com outras empresas, né? Porque uma empresa que ela é de capital aberto, ela é avaliada diariamente, né? Então, assim, por exemplo, eu estava até olhando hoje a Vale do Rio Doce, né? As ações da Vale hoje subiram, a hora que eu olhei estava subindo tipo, mais de 5%. Aí eu olhei o valor do patrimônio líquido dela e olhei o valor de mercado. Nossa, o valor de mercado dela é quase 5 vezes mais do que o valor do patrimônio líquido, né? Então, é muito mais fácil a gente comprar e fundir com uma empresa que a gente sabe quanto que vale do que uma empresa que você vai ter que fazer uma avaliação, ok? A abertura de capital representa uma redução do risco de crédito para a empresa. Por quê? Porque a abertura de capital faz a empresa ficar mais transparente. Ela vai ter que se adequar àquelas questões lá de governança corporativa. Então, a empresa ela passa a ser mais transparente. Vamos lembrar que o que é o risco de crédito? O risco de crédito é o risco de você, por exemplo, vender para alguém e essa pessoa não pagar. Então, o risco de crédito de uma empresa é a empresa não honrar com seus compromissos, né? Fornecedores, contas a pagar, passivos de longo prazo, né? Enfim. A redução do custo total de capital também, né? Porque com isso a empresa ela passa a ter um volume mais significativo de capital próprio, consequentemente, ela vai ter uma capacidade também de aumentar o seu capital de terceiros, e aí com isso ela passa, do ponto de vista teórico, a ter uma redução no custo de capital. O aumento da liquidez, né, que eu já falei, que está muito relacionado com o item 1, a facilidade no processo de herança também, né, a propaganda indireta. Então, quando a gente recebe aí essas ofertas públicas de ações, aí, como eu fico mexendo com o mercado financeiro aí, tem empresa que eu nunca tinha visto falar e depois aparece. Por exemplo, Sinqia, né? Sinqia eu nunca tinha ouvido falar. E é uma empresa excelente. Ela é uma empresa que teve uma abertura de capital há algum tempo aí, e aí ela ficou famosa, né? Então, como se fosse uma propaganda indireta. A vantagem competitiva, né? Todas essas questões que eu falei com vocês aí, de nível de governança, de ter uma contabilidade mais assim, mais normatizada, né, de ter essa obrigação de ter uma transparência maior também, isso acaba aumentando a credibilidade, consequentemente aumenta aí o nível de vantagem competitiva aí que essa empresa. Atenção e retenção de talentos, e, enfim, várias outras coisas aí. Tá? Alguém pensou em alguma outra vantagem além dessas? Enfim, vou pensar aqui nas desvantagens. Tá? Primeiro, ele é custoso.
e ele tem taxas elevadas, né? Então, você pensa, olha, contratação de auditoria, preparação de documentação, publicação legal, confecção de prospecto, enfim, tem que buscar uma instituição financeira para poder fazer o IPO, né, que é a oferta pública, e tem um custo para se manter a empresa como uma empresa de capital aberta também, né, que é geração de documentos relatórios periódicos, taxas de auditoria, departamento com relação com investidores, comitê de supervisão contábil, despesa com seguro, despesa de conformidade, enfim, uma infinidade de coisas aí para a empresa, para ela pensar, e principalmente com relação à questão da contabilidade, né? Então, ela passa a ter a contabilidade como uma das peças-chave para ela, principalmente tratar essa questão da informação com os diversos usuários, principalmente os investidores. Mais exposição legal, né? Então, acaba os funcionários e os diretores da empresa, eles passam a ter uma exposição legal maior, né? A questão da divulgação de resultados também, eles têm que cumprir todas as regras da CVM. Então, é aquela questão que eu já falei anteriormente da própria contabilidade, né? Então, fazer balanço patrimonial, DRE, DRC, DMPL, DVA, nota explicativa, enfim. E um monte de relatórios aí que a CVM cobra, né? A pressão do mercado, ela acaba, como ela vai ter uma exposição maior, ela acaba tendo uma pressão maior do próprio mercado, menos controle da empresa, né? Então, essa questão de menos controle é assim, por exemplo, é menos controle para a administração. Então, se ela dilui, principalmente se é uma empresa que ela vai vender controle acionário, aí se ela distribui essas ações aí, a gente acaba tendo aí uma perda de controle, que de tudo não é ruim, né? E mais vulnerabilidade às aquisições, né? Então, você pode ter, por exemplo, você pode ter um grupo de investidores, ou então pessoas que vão querer, que podem, né, na pior das hipóteses, comprar uma parte do capital dessa empresa, uma parte das ações dessa empresa que estão relacionadas com a questão aí do controle, tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Ok, gente? Número 2. Explica os motivos de o mercado de capital ser importante e fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. O que vocês acham? Bom, aí eu coloquei alguns pontos aqui. Ó. Primeiro, o mercado de capitais é fundamental para dar liquidez ao próprio mercado, né? Para a gente poder transacionar. Então, aquela parte lá da disciplina que eu falei na aula passada. Tem a Bolsa de Valores, aí você tem as empresas e tem os investidores. A Bolsa ela vai servir para dar essa liquidez com toda a segurança. Então, a própria economia do país depende disso. Então, é só a gente pensar nas grandes empresas que nós temos na Bolsa. Petrobras, Vale do Rio Doce, Azul, Gol, Banco do Brasil. Podemos pensar nas pequenas empresas que estão lá também, né? Enfim. A Bolsa de Valores é um espelho da economia, ok? Já que nela encontramos as principais empresas de capital aberto em determinado país, a possibilidade de pequenos e médios investidores eles possam participar de empreendimentos de grande porte, né, comprando ações, e ele é um importante termômetro dessas relações econômicas do país, e por isso que ele é muito importante para o desenvolvimento da economia. A economia de um país está muito ligada com a Bolsa, então você pensa, por exemplo, economias fortes, né, os países da Europa, os países mais desenvolvidos, eles têm um mercado de capitais bem desenvolvido. Países que são mais fracos economicamente, países africanos, por exemplo, eles têm um mercado de capitais mais fraco. Né? Então, existe essa relação aí do ponto de vista teórico e do ponto de vista empírico também. Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas? Ok.
Fale sobre a missão do mercado de capitais. Bom, a missão do mercado de capitais é permitir às empresas a captação de recursos mediante a emissão de seus valores mobiliários. Pronto. Então, a missão é só isso, né? Aí eu coloquei algumas coisas a mais aí, ó. O mercado de capitais é constituído de um conjunto de instrumentos, instituições, agentes, cuja missão é mobilizar recursos de poupanças financeiras de pessoas físicas, empresas e outras unidades econômicas que têm excedentes financeiros e promover sua alocação eficiente para financiar a produção, comercialização e investimento das empresas de consumo das famílias. Ok? Que é mais ou menos aquela primeira slide da disciplina que fala sobre essa questão da intermediação financeira, né? Então, o mercado de capitais, ele serve também para fazer essa intermediação, só que aí a gente vai trabalhar com ativos reais, que são as empresas. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Faça uma comparação entre investidores e especuladores. Bom, aí, eu já começo falando aqui do especulador, né? Então, ó, grosso modo falando, o especulador é aquele que entra para jogar. Ele entra para tirar proveito de uma oportunidade especial, ok? Não significa, aí a gente fica pensando assim, mas especulação é uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim. Ele vai tirar proveito de uma oportunidade. O investidor nosso aqui, que a gente está discutindo, ele pensa mais na questão de longo prazo, né? Então, a ideia dele é uma operação de investimento, né, com foco em perceber dinheiro, em receber dinheiro, em buscar esse retorno do investimento a médio e longo prazo. Okay? Então, o especulador está mais para ganhar no curto prazo, o capital dele vai ficar pulando entre várias alternativas, e o investidor ele vai buscar formar uma poupança a longo prazo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, complementar? A diferença entre eles também poderia ser o risco assumido por cada um? Também. O especulador, ele vai assumir um risco maior, né? Consequentemente, ele tem que ter um retorno maior para poder compensar esse risco. E o investidor é um risco mais calculado, né? É um risco menor, porque ele vai fazer um investimento a longo prazo e mais estudado também, né? Ok? Mas acaba que todo especulador é investidor, e todo investidor é especulador em algum momento. Então, enfim. Conceitue o mercado de capitais. Ó, o mercado de capitais é constituído de um conjunto de instrumentos, instituições e agentes econômicos cuja missão é mobilizar recursos de poupança financeira de pessoas físicas, empresas e outras unidades econômicas que têm excedentes financeiros e promover sua alocação eficiente para financiar a produção, comercialização, investimento das empresas e consumo das famílias. Ok? Então, do ponto de vista legal, a CVM, que vai regular esse mercado, e ele é muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Ok? Então, só lembrar, instrumentos, instituições e agentes que vão trabalhar com títulos e valores mobiliários. Ok, gente? Tudo bem? Bom, diferencia os segmentos institucionalizado e não institucionalizado no mercado de capitais. Olha, o segmento não institucionalizado é aquele em que há regulamentação e controle pelas... É aquele que não há regulamentação e controle pelas autoridades. Então, sendo suas negociações
estabelecidos de forma direta entre a empresa e o investidor. O segmento institucionalizado é caracterizado exatamente pelo contrário, ou seja, pelo controle e acompanhamento que tem os órgãos específicos para isso, ok? Então, nós temos esses dois segmentos, e o segmento mais forte é o que nós temos, e o mais seguro é o segmento institucionalizado, ok? O controle e acompanhamento dos órgãos específicos para isso. Tranquilo? O que é o circuit breaker e quais as suas regras? Bom, olha, o circuit breaker, eu até coloquei uma resposta, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma outra maneira. As bolsas de valores, elas funcionam com os índices, e aqui nós temos o índice da B3, que é o índice Bovespa. Aí, toda vez que esse índice ele cai mais de 10%, aí o circuit breaker é acionado. O que é o circuit breaker? Param-se todas as negociações por 30 minutos. Aí espera 30 minutos, aí retoma, para ver se ele se interrompe essa queda de 10%. É como se fosse um pequeno lockdown da bolsa de 30 minutos. Se continuar caindo e for para 15, aí as atividades são interrompidas por mais de uma hora. Espera mais uma hora, tá? Para poder segurar isso aí. Então, nós tivemos no ano passado, acho que foram 5 ou 6 seguidos, né, que a bolsa caiu muito. E aqui nós temos aqui os históricos, né? Aí eu fiz um recortezinho aí, até colei. O 97, crise asiática, 98, crise russa, 99, câmbio flutuante, 2001, ataque terrorista, 2008, crise do subprime, 2017, o Joesley Day, né? E 2020, o coronavírus. E aí nós temos o tempo de recuperação aí. E aí, na verdade, a bolsa ela foi recuperar esse ano, né? Mais ou menos lá para janeiro, fevereiro, ela conseguiu retomar o patamar, mas aí depois caiu um pouco de novo. Enfim, então, o circuit breaker é isso aí. Ok? Entendido? Entendido. Mas e quando essa taxa ela cai mais de que 15%? Muito bem. Aí, gostei. Então, por exemplo, imagina, nós estamos num dia lá e tal, aí ela caiu 10. Pá, circuit breaker 30 minutos. Depois de 30, voltou, caiu 15. Pá, uma hora. Aí abrimos de novo, ela continuou caindo. Aí, se ela continuar caindo de novo, encerra o pregão e só abre no outro dia. Interessante. Para evitar, né, uma perda total, né, para evitar uma quebradeira geral, né. Porque o seguinte, a gente discute finanças aqui do ponto de vista da teoria econômica, né, que a gente chama de teoria clássica. Os mercados são eficientes e tal, só que o mercado, aí já está comprovado que ele é muito emocional, né? Haja vista que nós temos aí umas discussões bem interessantes aí sobre psicologia econômica e sobre essa questão de comportamento do investidor. Então, no desespero, aí todo mundo começa a querer vender da ordem de venda, aí assim, o mercado perde a lógica, entendeu? E aí o desespero toma conta. É mais ou menos a mesma coisa de um prédio pegando fogo e a pessoa não espera o resgate, aí pula, né? Aí ali é uma ação assim desesperada, né? É mais ou menos isso. Aí, esse que é o problema. Bom, diferencie investidores individuais e institucionais, exemplificando. O investidor institucional é uma instituição ou organização que investe em nome de um grupo de interessados. Esse grupo pode ser formado por pessoas ou por outras empresas. Os investidores institucionais geralmente têm uma finalidade específica de investimento, que pode ser
garantir a aposentadoria, investir em grandes projetos de infraestrutura, comprar participações das empresas, né? Exemplos: seguradoras, gestoras, corretoras, bancos, fundos de investimento, fundo de pensão, family office, entidade de capitalização e alguma outra, que estiver de acordo com as regras da CVM. Ok? Aí, segundo a B3, quem não é institucional é individual. Então, o critério é esse. Aí, se a pessoa chega lá, abre uma conta em uma corretora, se cadastra na bolsa, e ele não está dentro dessas categorias aqui, aí ela é classificada como investidor individual. Ok? Muito fácil, né? Tranquilo? Conceitue clubes de investimento e fale sobre as suas características principais. Olha, o clube de investimento, ele é mais ou menos igual a uma coisa que chama fundo de investimento, tá? O clube ele tem que ter no mínimo 3 a 50 participantes, ok? Sempre que nenhum deles pode ter mais de 40% do total do clube. Quem decide participar do clube recebe cotas que representam uma fração do patrimônio do clube. Tá? Então, imagina assim, aí tem que ter uma corretora para ser a gestora do clube. Imagina, nós queremos comprar ações, mas nós temos pouco dinheiro. Vamos supor, sei lá, cada um entra com 1.050 pessoas, a gente vai ter 50 mil para poder comprar. Aí monta o clube, ok? Então, o objetivo do clube é pegar pessoas com o mesmo objetivo de investimento, ter uma gestão profissional e aí entrar no mercado de capitais. Aqui no Brasil, não é uma prática muito difundida, mas tem essa opção, tá? Os investidores, eles preferem serem investidores individuais ou então serem investidores institucionais, mas existe essa possibilidade aí da figura do clube de investimento. Ok? Tudo bem? Bom, fale sobre a taxonomia das ações quanto a emissor, espécie, concentração e classe. Ok? E aqui taxonomia está no sentido de classificação, né? Então, basicamente, eu coloquei duas informações aqui, uma classificação que é a mais importante para a gente. Ó, então, nós temos uma ação ordinária, que a sigla dela é ON. A principal característica é que ela dá direito a voto. Então, exemplo, Petri 3 é uma ação da Petrobras ordinária. Então, reparem que a ação sempre ela é por código. Então, ó, por exemplo, Petrobras é Petri 3, que ela é uma ação ordinária da Petrobras. Aí, a ação preferencial, ela tem prioridade na distribuição de dividendos. Quem tem, recebe primeiro. Quem tem essa aqui, recebe também, mas recebe depois. Ou reembolso no capital, ok? E aí, o código dela é 4. Então, ó, Petri 4. Aí eu sei que é uma ação preferencial da Petrobras. Ok? E por aí vai. Aí temos várias outras ações assim. Tá? Então, a ordinária e a preferencial, elas são as duas principais classificações que nós temos aí no mercado de capitais. Tudo bem? Fale sobre as formas de valor das ações: nominal, patrimonial, contábil, liquidação, intrínseca e subscrição de mercado. Que é legal. Ó, então vamos lá. O que é o valor nominal? É o valor atribuído a uma ação previsto no Estatuto Social da companhia. Ok? Então, ela pode ser emitida com e sem valor nominal, sempre de acordo com o regulamento do Estatuto da empresa. Ok? Então, ele é o valor determinado pelo Estatuto. Já o valor patrimonial
É como se fosse assim, eu vou pegar o valor do patrimônio, valor do capital próprio, e dividir pelo número de ações emitidas. Aí é o valor, aí tem até o exemplo, ó, se o PL da empresa for 80 milhões e ela tem 40 milhões de ações, então 80 dividido por 40, dois reais por ação, ok? De valor patrimonial, beleza? O valor intrínseco é muito interessante, porque quando a gente vai trabalhar a valuation, né, vários métodos, então a gente vai usar o método de Graham, Bazin, e vários outros aí de avaliação de empresas, né, que eu estou até estudando aí, né, sempre estudando sobre essa questão de valuation, essas coisas vocês adoram também, sempre a gente calcula esse valor intrínseco. É um valor que a gente espera que a empresa vale, né? Então é como se fosse assim, ó. O valor intrínseco, ele equivale ao valor presente em fluxo esperado de benefícios da empresa, ok? Então o valor intrínseco é quanto um avaliador determina de valor da empresa, quanto que aquela ação vale naquele momento. Então, quando a gente recebe uma informação de um avaliador, ele vira e fala assim, olha, o valor da ação do Banco do Brasil está barato. Significa o quê? Que ele calculou e ele viu um valor intrínseco maior. Então, compensa ele comprar ali, porque em algum momento ele vai aumentar e vai chegar naquele valor intrínseco que ele sugeriu, né, desde que ele seja uma pessoa idônea que eu confio nele. O valor de mercado é quanto o mercado está disposto a pagar na ação naquele momento, né? Representa o efetivo preço da ação, quanto que o mercado está disposto a pagar por ela naquele momento. O valor de subscrição já é diferente de tudo isso aí de cima, que é o preço definido no lançamento das ações em operação de abertura de capital da empresa, ou então aumento. Ok? Então, o que acontece? Todo mundo que é investidor, que tem ações, por exemplo, imagina que a gente está falando da Petrobras, eu tenho ações da Petrobras. A Petrobras vai fazer uma emissão nova de ações. Aí ela me dá esse direito de subscrição. Aí eu recebo, né, uma comunicação falando assim, olha, Geraldo, você tem esse direito. Você pode desistir dele, você pode negociar o direito na bolsa, ou então você pode exercer seu direito. O que você quer? Aí eu faço um dos três. Eu já fiz as três coisas. Eu já deixei para lá, quando não era uma ação boa. Já peguei e vendi o direito de subscrição de algumas ações e já exerci o direito de subscrição também. Tá? Então, geralmente, o valor de subscrição ele é bem mais baixo do que o valor de mercado. Né? Então, é como se você estivesse comprando uma ação, comprando um título a um preço mais baixo do que ele está negociando no mercado. Então, você já compra com lucro. Ok? Tranquilo? Beleza. Vai mandando. Ó, compare dividendos, bonificação e juros sobre capital próprio. Isso aqui são formas de distribuição de resultado da empresa. Né? Dividendo é muito comum. É dividendo ou rendimento, tá? Tanto faz um ou outro. São sinônimos, ok? Contabilmente, nós precisamos saber, né, se esse valor ele é tributado ou não. Então, parte do lucro que é distribuído isento de imposto de renda para o investidor, pessoa física. Bonificações. Quando a empresa decide liberar um percentual de ações ou dinheiro com base nas cotas que a pessoa já tem. Tá? Então, eu posso ser bonificado em dinheiro, eu recebo essa bonificação, ou eu posso receber uma bonificação em novas ações. E o juros sobre capital próprio é uma forma de distribuir, que contabilmente ele é mais vantajoso para a pessoa jurídica e ele é tributado para a pessoa física que o recebe.
E aí eu coloquei aqui essa subscrição, né, só para a gente poder explicar aqui, do direito de subscrição. E nós recebemos esse direito, conforme eu falei lá da subscrição, e nós podemos pegar esse valor aí, nós podemos exercer, nós podemos deixar para lá, ou então a gente pode vender esse direito na bolsa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ou não? Beleza. Ó, conceitue debêntures e fale sobre as suas características. Bem, a debênture é como se fosse assim, ó, um título de dívida de pessoa jurídica, é um título de dívida de pessoa jurídica que é emitido por uma empresa, ok? São títulos emitidos por companhia de sociedade anônima, cujo objetivo principal é financiar projetos de médio e longo prazo, tá? As debêntures, elas têm vencimento entre 4 e 6 anos, mas você pode ter debêntures de 10 e tal. Geralmente é de médio a longo prazo. Aí nós temos alguns tipos de debêntures, né? Temos as debêntures estruturais, que elas são registradas pela CVM, e a propriedade dessas debêntures pode ser transferida através de lançamentos efetuados pela instituição custodiante, que no caso aí é a própria Comissão de Valores Imobiliários. As simples são aquelas que dão direito a crédito, não podem ser convertidas em ações ou permutadas. As conversíveis, elas podem ser convertidas em ações. E as permutáveis possuem a mesma natureza das debêntures conversíveis. A diferença principal dá no fato que a opção de a subscrição está atrelada a uma empresa diferente da emissora. Então, é como se fosse assim, eu vou comprar uma debênture da CEMIG, por exemplo, de infraestrutura, só que a opção de subscrever está em outra empresa, por exemplo, em um banco de investimento. Ok? E existe essa figura também que não está aqui, mas eu estou lembrando, que é a debênture incentivada. A debênture incentivada, ela é isenta de imposto de renda. Geralmente são as debêntures de infraestrutura, CEMIG, Copasa, alguma debênture, por exemplo, de construção de estrada. Então, o próprio governo incentiva, e aí, por incrível que pareça, a debênture, ela é considerada um título de renda fixa. Ela não é considerada um título de renda variável. Né? É como se fosse um título da dívida, mas que é considerado um título de renda fixa. Ok? Mas aí vocês vão estudar isso aí mais a fundo depois, como é que faz o lançamento de debênture, essas coisas aí. Em algum momento vocês vão estudar isso aí no curso, se é que não já estudaram. Lá nas contabilidades avançadas da vida lá. Bom, questão 14. O que é underwriting? Quais as suas formas? Bom, a tradução desse termo aqui é subscrição, ok? Underwriting significa subscrição. Então, é levantamento de capital através de uma subscrição pública. O que é isso? Uma empresa, ela vai contratar uma instituição financeira, que vai ser uma distribuidora ou vai ser um banco de investimento, e essa instituição vai fazer todo o processo de oferta pública de capital, ok? Então, essa oferta pública, ela tem que ser feita na Bolsa de Valores, e aí a Bolsa de Valores, ela vai falar, olha, sei lá, uma empresa qualquer, Minas Brasil vai fazer um underwriting, ela vai fazer um IPO, ela vai lançar ações. Então, passa por todo esse processo para dar a chance de quem tiver dinheiro, quem tiver a fim de comprar as ações aí da companhia, né, Minas Brasil S.A. no caso.
ok? E aí eu até falei dos tipos que tem aqui, nem assim precisava, né? Mas só para a gente lembrar. Ah, tá, precisava sim, desculpa. A underwriting firme, né? Compromete a subscrever todos os títulos antes de repassá-los aos acionistas, ok? E aí ele assume os riscos da operação. O underwriting stand-by, a única responsabilidade é negociar os títulos em determinado período, ok? Se não negociou todos, eles vão devolver a empresa. E o underwriting, menor esforço, né? Que é fazer o menor esforço possível para encontrar interessados nos títulos, ok? Então, seriam essas três formas aí. Mas o que tem que ficar claro na cabeça de vocês aí que o underwriting é uma forma de subscrição de capital, beleza? E a questão número 15, como se dá a abertura de capital e quais as razões para as empresas fazê-lo? Bom, está muito relacionado com essa questão do underwriting, que é o processo que uma empresa decide vender parte da propriedade do seu negócio para qualquer pessoa ou organização que deseja fazer por meio da compra de ações. Né? Está muito relacionado com o processo de underwriting. Que é o IPO, né, que é a oferta pública inicial, a primeira vez. E como é que se dá esse processo? Esse processo tem que ser feito pelo banco de investimentos ou uma distribuidora. A distribuidora vai fazer toda essa oferta via bolsa de valores e os investidores via corretoras, eles vão buscar comprar aí essas ações dessa empresa que está fazendo o seu processo de abertura de capital. Aí, as razões, elas estão muito relacionadas aí com as questões que nós temos aqui na A1, né? As vantagens da empresa abrir capital, né? Mas eu acho que a razão principal é a empresa buscar financiamento via mercado de ações. Ok? Tudo bem? Tranquilo, gente?